Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto de suma importância para o povo evangélico, cujo título é Crescimento Espiritual. É um tema baseado no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Quando Cristo Jesus foi batizado por João Batista, diz a palavra de Deus que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e que durante 40 dias e 40 noites ali ele permaneceu em oração e jejum. Passados esses dias, a palavra de Deus fala que Cristo teve fome. É nesse momento que o encardido, Satanás, o diabo, seja lá quem você quiser falar o nome, Lúcifer, veio para tentá-lo. O diabo falou para Cristo: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Porém, Cristo Jesus respondeu, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Palavras escritas no livro de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 4. Essas palavras pronunciadas por Cristo Jesus são a chave para uma vida poderosa e feliz, pois elas refletem o único alimento capaz de satisfazer a fome do coração humano. Mas nós não queremos falar nessa noite sobre a importância de uma leitura diária da Bíblia, pois já sabemos que isso é verdade. Porém, é através dela que encontramos um manual de funcionamento para o ser humano. Podemos comparar o homem com um eletrodoméstico, que ao ser comprado, vem acompanhado de um manual, que ensina como deve ser utilizado para que ele tenha uma vida longa, uma vida produtiva duradoura. O homem também tem um manual. E esse manual, para cada ser humano, para todo ser humano, é denominado de Bíblia. Porque a Bíblia nos ensina como proceder e agir no dia a dia, além de contar a mais linda história de amor ocorrida no universo em todas as épocas, onde Deus, nosso Pai, declara o seu amor para com o ser humano. Nós somos a razão pela qual a Bíblia foi escrita. E nela Deus quer mostrar como devemos nos comportar para que tenhamos uma vida duradoura. Na verdade, uma vida eterna. Ela nos fala que o coração humano é corrupto. Está lá narrado em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Isso é, temos uma natureza pecaminosa em nosso coração, desde o dia em que nós nascemos. Quando nós nascemos, nós já viemos com essa natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, irmãos, nada mais é do que uma vontade de gostar de toda espécie de lixo desse mundo. De gostar das coisas erradas. Todo homem, toda mulher, nasce com essa natureza. E por isso, por causa dessa natureza, nós não podemos agradar a Deus e seguir a Cristo. Porém, irmãos,
quando nos convertemos, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, essa situação ela tende a mudar, e essa mudança não acontece com o estalar de dedo de uma hora para outra. Essa mudança vai acontecendo dia a dia. Por isso, Cristo Jesus disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo. Esse nascer de novo é reconhecer que estamos seguindo por um caminho errado, que precisamos de Deus e que precisamos mudar de vida. Isso é o nascer de novo, mudar de vida. Assim como o recém-nascido precisa do leite materno para crescer e se fortificar, nós cristãos precisamos de alimento para que possamos crescer espiritualmente. Somos carentes desse alimento. Somos carentes de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas pensam que pelo fato delas frequentarem uma igreja, já estão convertidos. Ou ainda pensam, acham que por levarem uma vida moral, são convertidos. Mas infelizmente isso não é verdade. Assim como uma zebra não pode apagar as listas de sua pele, o ser humano também não conseguirá, de forma alguma, tirar do seu coração o estado pecaminoso, o estado em que ele nasceu. Ele não poderá fazer as coisas certas estando habituado a fazer o mal. Pode até fingir que faz o bem, pode até disfarçar, mas no fundo do seu coração está um ser corrupto. Dessa forma, a conversão não é um trabalho feito pelo ser humano. Não. É sim um trabalho divino, através do qual Deus implanta no homem corrupto a natureza divina, que irá transformar o homem a cada momento. Transformar instantaneamente quando ele clama a Deus. Porém, irmão, a partir da conversão, é necessário que o homem permaneça convertido. Que a natureza divina permaneça nele, tomando o lugar da natureza pecaminosa. E essa transformação, ela não ocorre instantaneamente. Ela vai acontecendo, até que se concretiza no homem. Essa mudança, como eu falei, ocorre vagarosamente. Isto é, a natureza divina vai crescendo, enquanto a natureza pecaminosa vai diminuindo. E com toda certeza, a natureza pecaminosa do nosso coração só voltará, só vai acabar quando Cristo Jesus voltar a essa terra e erradicar de uma vez por todas essa natureza. Portanto, irmãos, mesmo convertido, o homem sempre terá no seu interior a natureza pecaminosa. É uma coisa que vai acompanhar o homem para sempre. Então,
Agora nós podemos falar em crescimento espiritual, pois todo cristão passa por esse tipo de luta interior, uma luta entre a natureza pecaminosa e a natureza divina, sendo esta a evidência principal que você precisa para saber se é realmente convertido ou não. Se não existe luta entre essas duas naturezas, não existe conversão. Quando você aceita Cristo, você reconheceu que é mal. Você reconheceu que não pode mudar por si só o que tem dentro de você. Você reconheceu que precisa jogar seu orgulho no lixo. Precisa reconhecer que não prestamos, que somos naturalmente mal. Uma vez que você reconheceu que Deus é bom e que Ele pode mudar a sua vida, você também reconheceu que você precisa mudar. E uma coisa é certa: Deus é bom e pode mudar a sua vida. Basta você abrir o seu coração. Basta você dizer: Senhor, já que eu não posso, mas o Senhor pode, estou aqui para que faça de mim essa mudança. Pois eu confesso que não tenho forças para fazer. Eu quero, Senhor, mas não tenho forças. Então, irmãos, Deus, através do Espírito Santo, começa a fazer as mudanças necessárias na sua vida. Sim. Ele vai começar a te ensinar aquilo que você não sabe e fazendo lembrar de todas as palavras que Jesus Cristo nos falou através dos seus discípulos. Crescer é a palavra mais desejada quando falamos em objetivos saudáveis e duradouros do ser humano. Crescer. Crescer espiritualmente é como se fosse um empresário desejando que a produção de sua indústria cresça, aumentando assim os lucros. Para isso, irmãos, busca fazer novos investimentos, novos contatos comerciais, para que de fato isso aconteça. Isso não é diferente para o crescimento. Nós precisamos, com toda certeza, buscar mais a Deus. Cristo Jesus, ele comparou o seu reino a um agricultor. Um agricultor que espera pacientemente o dia da colheita. Depois de haver semeado a semente e acompanhado todo o processo de crescimento da planta até chegar aos frutos maduros, quando serão colhidos e levados para o celeiro. Da mesma forma, Deus espera pacientemente enquanto trabalha em favor do crescimento espiritual de seus filhos. Então, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja,
Deus proverá todos os recursos dos céus e todo o seu poder para conceder-nos a salvação. E então, todos esses recursos estarão disponíveis a nós, visando o nosso crescimento espiritual. E para crescer espiritualmente, irmãos, o cristão sente necessidade de algumas coisas. A primeira delas é aprender a esquecer. Isso quer dizer que o cristão deve se portar como se estivesse em uma corrida, esforçando-se e correndo o máximo, totalmente concentrado no que faz a fim de alcançar o alvo que Cristo Jesus estabeleceu para a nossa vida, para a sua vida, sua salvação final, sua ressurreição entre os mortos. Porque só será salvo aquele que ressurgir entre os mortos ou for arrebatado com a igreja. Durante o nosso percurso nessa terra, nós encontramos todo tipo de distração. Nós encontramos todo tipo de tentação. Coisas essas que ameaçam sufocar nossa decisão de ser de Cristo Jesus. A verdade, irmãos, é que o inimigo, ele sempre colocará pedra no caminho daqueles que optaram por Cristo Jesus. Ele coloca no nosso caminho riquezas, desejos ímpios, cuidados das coisas do mundo, entre tantas e tantas outras coisas que ele nos coloca no caminho para nos tirar do alvo. Todas essas coisas ameaçam sufocar a nossa dedicação ao Senhor. É preciso esquecer as coisas que para trás ficam. A nossa vida, a velha vida, as bênçãos divinas que nós recebemos lá atrás, nossos erros, falhas e pecados, e avançar para as coisas que estão adiante de nós. Pois o prêmio da salvação não é somente para aquele que chega em primeiro lugar. Na corrida o prêmio é para o primeiro, segundo e terceiro, mas a salvação é para todos aqueles que perseverarem e chegarem até o final. A segunda coisa para um crescimento espiritual é aprender a perdoar. O cristão deve estar sempre disposto, pronto a perdoar as ofensas sofridas da parte de outras pessoas. Se nós não aprendermos a perdoar nosso ofensor, também Deus não é obrigado a perdoar nossos pecados. Esse é um princípio essencial para obtermos o perdão de Deus. Como é que queremos que Ele perdoe as nossas transgressões,
se nós não somos capazes de perdoar os nossos ofensores. O perdão divino, embora seja dado por Deus graciosamente, ele está condicionado com a disposição do indivíduo de perdoar o seu próximo e perdoar realmente sem nada deixado para trás. Perdoar é, antes de tudo, deixar de sofrer. Sofrer por uma ofensa, sofrer por uma calúnia, sofrer por qualquer coisa que tenha te prejudicado. Essa ofensa, ela não será apagada de nossas mentes. Sofrimento e dor de nenhuma amargura será apagada, pois esses sofrimentos devem ser banidos da vida do cristão. É lógico que você não vai esquecer da ofensa, mas quando você lembrar dela, você não sentirá dor, não sentirá sofrimento, mas sentirá um alívio por ter conseguido perdoar o seu ofensor. A terceira necessidade para um crescimento espiritual é aprender a orar e a crer. Crescimento na vida cristã é aprender a depender mais e mais de Deus, permanecendo em Cristo dia após dia, mediante um relacionamento dinâmico com Ele. Muitas vezes o inimigo pode levar-nos a desviar os olhos de Cristo Jesus. Essa é a função dele. Tentar desviar nossos olhos para que nós nos percamos e nos afastamos dele. Portanto, irmãos, nunca devemos abandonar a nossa confiança em Deus, pois Ele, somente Ele, pode nos guiar. Ele nos oferece o poder para vencer. Ele nos dá a força necessária para vencer. Buscar ao Senhor em oração, com sinceridade de coração e com fé, com disposição para servi-lo, refletirá em bênçãos e em poder a pregação do Evangelho. Com isso, irmãos, estaremos influenciando as pessoas a se voltarem para Cristo. Devemos sempre crer que a nossa oração foi ouvida e que o nosso pedido será concedido. A incredulidade significa não obedecer. Fé e obediência andam sempre juntas, e obedecer não nos deixa livre para fazermos aquilo que queremos. Ela requer que entremos no caminho da salvação, ordenado por Deus, sujeitando-se à sua justiça, a justiça de Deus. A quarta necessidade para um crescimento espiritual é aprender a adorar. Aprender a adorar. Aprender a adorar significa comparecer diante de Deus com total sinceridade, com total disposição de ânimo, sendo dirigidos
não por nossa vontade, mas pelo Santo Espírito de Deus. A adoração, irmãos, deve ser prestada em conformidade com a verdade do Pai, que se revela através de seu Filho Cristo Jesus e é nos revelada pelo Espírito Santo. Devemos lembrar, irmãos, que Deus não habita em prédios, Ele habita em nós, em nossos corações. Viver em união com Ele requer a verdade. Viver e falar de acordo com a verdade e em comunhão com Cristo Jesus. A quinta necessidade para um crescimento espiritual é aprender a dar. Nós sabemos que tudo que existe pertence a Deus, porque foi Ele que fez. Então, tudo que nós possuímos nos foi confiado por Deus para que nós administrássemos aqui nessa terra. Crescer espiritualmente é tomar decisão firme em nosso coração de que estamos aqui para servir a Deus e não às riquezas, ao dinheiro. Se Deus nos dá com abundância, é para que venhamos a contribuir com o nosso semelhante. Dar, porém, não significa somente valores. Devemos aprender a dar-nos a nós mesmos como oferta para Deus. Dar é semear fé, serviço e amor, de forma voluntária, para que venhamos a colher bênçãos em abundância. A sexta necessidade para o crescimento espiritual é aprender a testemunhar. Sim, aprender a testemunhar. Quando nós nos convertemos, nos é dado, outorgado o Espírito Santo. E ele se revela a nós e torna mais real a presença de Cristo em nossas vidas. Uma comunhão íntima com o próprio Jesus resultará num desejo cada vez maior da nossa parte de amar, honrar e agradar o nosso Salvador. Com essa preciosa ajuda do Espírito Santo, temos o poder de testemunhar de Cristo Jesus, falar aquilo que Ele fez por nós, daquilo que nós conhecemos a seu respeito, e produzir nos perdidos a convicção de que o pecado e a justiça de Deus e o seu juízo é real. E que todos nós estamos sujeitos a essa justiça e ao seu juízo. Por fim, irmãos, crescer espiritualmente não tem uma fórmula mágica. Mas um princípio importante para ser guardado é que você não está competindo com ninguém. Não existe um competidor ao seu lado. Você vai competir com você mesmo. Nosso único competidor é o nosso eu. Nós estamos acostumados e aprendemos a competir com outros em negócios, em jogos, na quadra de esporte, enfim.
Competimos em ser o melhor da sala, competimos em tantas coisas. Com certeza a competição é saudável e é boa, desde que nós sigamos os parâmetros de Cristo. Mas a nossa vida não é uma corrida para bater outra pessoa. Não. É uma corrida para conquistar você mesmo. Conforme nós subimos as escadas, o mais importante é a direção que estamos seguindo. O importante não é o degrau, é para onde nós queremos ir. Para o ser humano, basta continuar crescendo diariamente, crescendo e mudando, pois somente assim estaremos vivendo. Se não crescermos todos os dias, nós deixaremos de viver e passaremos somente a existir. Viver e existir são coisas diferentes. Não podemos esperar não podemos esperar que iremos agir hoje da mesma forma com que agimos ontem ou dias atrás. Se agirmos da mesma forma, não houve crescimento. Então a nossa tarefa aqui na Terra é grande, é muito grande. Mas jamais devemos deixar de forma alguma de crescer. Nossa meta deve ser sempre dentro de nossas possibilidades, de nossos conhecimentos, almejando metas mais elevadas a cada dia que passa, desejando metas muito mais elevadas. Com certeza que essas metas não nos levará ao fracasso. Uma vez cumprida a nossa meta e olhando para Cristo, com certeza, com os pés no chão, estaremos encorajando, estaremos seguindo o caminho correto. Precisamos sim nos fixar em pequenas metas e olhando para Cristo Jesus, sempre, sempre, sempre. Com isso, nós estamos nos encorajando para o sucesso, para conseguir o sucesso. Com um plano perfeito, seguro, tenhamos como meta inicial algo que podemos alcançar. Experimentar a conquista traz mais confiança e determinação. E dessa forma, essa energia será usada para alcançar metas mais altas. Lembre-se, a jornada mais longa começa somente com o primeiro passo. O importante nessa nossa competição é chegar lá, com nossos próprios passos, subindo degrau em degrau,
Certa vez, quando eu ainda era jovem, vinha da faculdade, chegando em Maringá, eu devia tomar um ônibus para Mariluz. Vi o ônibus encostado e falei com o cobrador. E ele me disse que deveria comprar passagem primeiro, pois dava tempo ainda. Fiz isso, voltei correndo, comprei a passagem e entrei no ônibus. E só me dei conta que estava no ônibus errado muitos quilômetros adiante, chegando na cidade de Cianorte. O ônibus que eu havia entrado tinha destino para Umuarama e, portanto, não passava por Mariluz. Parei em Cruzeiro do Oeste naquela noite, pois não havia mais ônibus para Mariluz naquele dia. Cometer esse engano foi embaraçoso e me custou alguns reais a mais. Naquela época ainda era o Cruzeiro. Me custou algum sofrimento, mas esse embaraço, esse engano, nós podemos cometer em nossa vida. E se tem uma solução, pois é um engano que não diz respeito ao nosso destino externo. Era um destino aqui, desse mundo. Errar, pensando que estamos numa embarcação, um destino para o céu, e só descobrir o erro quando estivermos chegando no lugar errado, será trágico, pois não haverá como retornar. Precisamos, com toda certeza, evitar esse engano, pois é um engano trágico. Ao confirmar agora, nesse momento, a nossa vocação e a nossa eleição, é fundamental para a nossa vida cristã, para o nosso crescimento espiritual. Precisamos, portanto, confirmar para Deus, para Cristo Jesus, que nós fomos eleitos, que fomos convocados para pertencer à família de Deus. Isso, irmãos, quer dizer que verificar o destino e conferir nossa reserva toda vez que o Espírito de Deus nos falar no coração é fundamental. É o Espírito Santo que nos convence quando estamos no caminho errado e apontando o caminho certo, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Portanto, irmãos, verifique o destino e confirme a sua reserva. O crescimento espiritual é um processo de despertar interior. É um processo de desapego e por isso é difícil de vivenciar. Porque nós deixamos para trás muitas coisas que tínhamos como importante, fundamentais em nossa vida material. A abertura da visão para nossas realidades, antes tão distantes de nossas aspirações,
nos traz medo, irmãos. Medo de perdermos situações concretas com as quais nós nos sentimos sintonizados nessa terra. De perdermos a vida que temos nessa terra. Não vivermos de acordo com a nossa vontade interior. Perder coisas materiais e coisas que podíamos ou não fazer de acordo com a nossa vontade, que tínhamos como controlar emocionalmente. Quando as situações que nos realizavam se tornam insuficientes para nos proporcionar alegria e realização, e mesmo conseguindo muitas coisas, sentimos falta de algo a mais em nossas vidas que nos impulsione para a frente, passamos então a compreender outros significados e aprimoramos nosso ser, deixando para trás pensamentos, ações e costumes que giravam em torno de interesses puramente material. O crescimento espiritual não é isolar-se como seres especiais, não. Não vivendo as coisas comuns da vida material, não. Muito pelo contrário, o crescimento espiritual nos fortalece na luta diária, enfrentando nossos medos, ideias e pensamentos, aprendendo a sair mais fortes de frustrações e de perdas. Com isso, sentimos a felicidade pelo simples fato de estarmos conscientes do nosso despertar para um modo diferente de nos sintonizarmos em relação aos problemas. Perdemos o receio de nos mostrarmos como somos, como realmente nós somos. Nos desfazemos das máscaras que durante tanto tempo carregamos por não estarmos ainda na sintonia do nosso eu verdadeiro.